Bom dia, primeiro A. Bom dia, tudo bem, professor? Beleza. Bom dia, primeiro B. Bom dia, pro. Alegria. Alegria, muita alegria. Como foi o final de semana? Final de semana, feriado. Foi muito bom. Deu para descansar e esquecer da escola um pouco. Essa semana vai ser mais light, né? Para todos. Vai? Né? Teve feriado ontem. Vai ter feriado na quinta. Mais tranquila, Guilherme. É uma semana a mais para vocês reporem as energias. Deixa eu pegar minha apostila. Peguem as apostilas, por favor. Não tenho. Não tem, beleza. É melhor eu sair da aula, então? Não. Vai sair nada de aula, não. Vai sair da aula o quê? Não tem, não tem. Eu não tenho apostila? Por que vai adiantar, então? Se eu não tenho apostila, não tem Senta como com o você me coleguinha do lado, ensinar. professor? Oi, desculpa. Senta com o coleguinha que tem apostila? Isso. Senta com o colega que tem apostila, é ótimo, André. Nossa, fazia tempo que eu não escutava essa, viu? Gostei, senti saudades disso agora. Pode sentar aí do lado do seu coleguinha que tem apostila, Guilherme. Acompanha aí com seu amigo. Seu amiguinho ao lado. Ó, vocês perceberam que eu não coloquei roteiro da semana ontem, nem hoje, porque como foi feriado, né? Então a nossa única aula da semana vai ser essa de agora. E aí quando acabar ela, eu salvo ela, subo ela pro YouTube, para depois colocar o link no Classroom, tá? Não tem trabalho essa semana também. Não tem trabalho essa semana por conta do feriado de hoje e de quinta. Semana passada, o trabalho da semana passada valiam 2 pontos. Poucos alunos entregaram, não foram todos que entregaram. Opa, calma lá, professor, que já mudou essa lei aí. Vamos retificar. 3 pontos que você falou em vídeo vale 3 pontos. 3? Sim. 3. Tem Vamos retificar certeza? essa frase. Vamos retificar essa frase. 3 pontos. Tem certeza que vocês estavam falando 3? Sim, 3 pontos, fale 3. Eu quero o número da aula que eu falei isso, o minuto e o segundo para eu procurar nesse vídeo, agora. Fala que eu vou lá agora. Vou pecar agora esse rolê. Ó, o Guilherme, realmente às vezes eu falo as coisas e não anoto e eu acabo esquecendo. Aí agora já era, falou. Então, agora mas aí, falou, Guilherme, né? Mas aí não tem nada, falou, tá falado, entendeu? Escuta o que eu vou falar. Conforme os seus colegas foram me mandando os trabalhos, eu perguntei. Eu até lembro que eu perguntei para alguns, acho que foi para Camille, para o André, para a Esther. Eu falei assim, vale 2 pontos. O meu tava no título. O meu tava no título do e-mail. Tava no título do e-mail, verdade. Aí eu peguei e falei para eles, eu falei assim, vale 2 pontos, não é isso que eu falei na aula? Aí eles me responderam assim, isso, vale 2 pontos. Então eles estão sendo drogas, com certeza. Guilherme, você pode depois da aula ir procurar esse vídeo e me manda 1 minuto e o segundo. Se valer 3, eu vou dar 4. Pronto. Pontos, hein? Se eu falei que valia 3, agora vai ser 4. Só porque eu tô esquecendo. Porque eu tô ficando velho e tô esquecendo das coisas. Giovana, você tá na aula? Pra mim tá falando. Ó, até peguei aqui, ó. Problema. Minuto 15. Minuto 15, segundo 0. Ai, que papo furado esse menino. Que número de aula é esse? Na verdade, é a física aula 4, quarto trimestre, primeiro A e B. Na verdade, tá errado até o número. É minuto 14, segundo 50. Beleza. Eu vou procurar. Eu juro que eu vou procurar. Se eu falei 3, agora vão ser 4, Guilherme. Ó, enquanto eu procuro, turma, Giovana, vê se você tá com algum problema aí, pra mim tá falando... Não, tô errado, professor. Ai, o que eu falei nesse vídeo aí, menino? Você falou que falei assim. Além de alegria, o que eu falei? Além de alegria. 5 pontos.
É muito Falei, contagiante. Você me chamou? Giovana, eu tava vendo aqui que o seu tava falando pra mim, É, Giovana, você falou tava que com falei um problema. ponto, na Mas beleza, verdade. tá Aqui, ó. tudo bem. Não, é peso 3. É um Peso ponto, peso 3. Ah, tá, beleza. Peso Foi 3. isso mesmo, foi isso mesmo. Ó, quem é novo na escola, ou Qual a quem... diferença entre um ponto e o peso? Então, isso que eu ia falar, Guilherme. Quem é Significa novo que na ele tá escola... mais pesado, tá com 50 quilos a É, mais, algo assim? esse quarto bimestre ele é muito pesado, Guilherme. Como é que funciona? Ó, quem chegou esse ano lá no João 23, funciona da seguinte Achei pra forma. cima crescer, né, Algumas, mano? Porra. Sim, a gente tá muito algumas... gordo. Tá na hora de Escuta, correr, tá Guilherme. na hora de correr. Ó, algumas escolas usam todos os bimestres com o mesmo peso. Então, por exemplo, se a média é 6, se você tirar 6 em todos, você passa. Que é 6, 12, 18, 24. 24 pontos você passa. Tem escola que a média é 5, enfim. Lá no João 23 é diferente. Então, nós precisamos, para passar de ano, de 48 pontos. 48 pontos. Então, como que você chega nos 48 pontos? Você vai pegar o seu primeiro bimestre, a média, e vai multiplicar por 1. Então, você vai pegar, ó, a média, por exemplo, você ficou com 6 vezes 1, e coloca aqui o resultado. Segundo bimestre vezes 2, que é peso 2. Terceiro bimestre vezes 2, peso 2. E o último bimestre é peso 3. Aí depois você vai ter 4 resultados. Você soma esses 4 resultados e ele tem que dar 48. Ou mais de 48. Se der menos, você está de recuperação. Em dezembro, tá? Por quê? Porque o aluno que não se saiu bem nos bimestres anteriores tem como se salvar ainda no quarto bimestre, porque é peso 3. Mas isso também pode ferrar sua vida. Por quê? Alguns acabam relaxando no quarto bimestre, já está cansado, e aí acaba dando uma relaxada, e aí vem com vermelho. Só que pensa o seguinte, ó, pensa. Se a média é 6 e o bimestre é peso 3, 6 vezes 3 dá 18. Todo mundo concorda comigo, né? 6 vezes 3, 18. Agora vamos pensar que eu fiquei cansado no quarto bimestre e minha média foi 5, eu dei uma relaxada. 5 vezes 3 vai dar 15. Para 18 você está devendo 3 pontos. Olha como é pesado esse bimestre. Agora vamos pensar que você foi tentar recuperar e tirou, por exemplo, você tirou 7 na média do último bimestre. 7 vezes 3, 21. 21 para os 18, você está sobrando 3 pontos aí, né? Quando você tirou 7 na média, só um ponto a mais que a média. Só que como o bimestre é 3, na verdade você ganhou 3 pontos a mais. Então esse bimestre ele é super importante, turma. De verdade. Como é minha primeira vez, depois de tantos anos dando aula, minha primeira vez dando aula online, eu sei que esse ano é um ano diferente. Teve um aluno, foi o Gustavo, que hoje não está aqui entre nós, eu acho que ele não está aqui, não estou vendo o nome dele aqui, que me perguntou em uma das aulas... Ele morreu. Não, ele só ainda não voltou do feriadão, então ele não está aqui com a gente. Mas vocês vão se recordar que o Gustavo Modesto me fez a seguinte pergunta, e eu respondi a pergunta. Ele falou assim para mim: professor, esse ano alguém vai reprovar? E aí eu falei para ele, Gustavo, eu acho que não. Mas a resposta foi errada, a que eu dei para ele. Porque assistindo o ministro da Educação de São Paulo, no discurso deles lá de sexta-feira, não é isso que ele fala. Ele fala que o aluno pode sim ser reprovado. E isso foi uma das coisas que a gente discutiu na nossa reunião da semana passada. Então, infelizmente, eu dei a resposta errada para ele aquele dia. Então, o aluno pode sim ser reprovado. Lógico que vai ser mais difícil isso acontecer porque vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. É lógico que a aula online, o jeito de fazer a prova online é um jeito diferente. Alguns podem considerar um jeito mais fácil, não sei, mais difícil. Mas vocês estão indo bem. Ó, eu tenho certeza absoluta que se fosse presencial, os resultados estariam sendo bem diferentes para muitos, mas enfim, vocês se adaptaram super bem, estão indo super bem na aula online. Mas, pelo plano aí, parece que a partir de novembro isso já muda de novo, né? Por esse novo plano do governo.
Fora alguns alunos que não estão fazendo absolutamente nada. Né? Nem participam aqui da aula. Vocês veem, ó. Vocês estão vendo, ó. A gente está com 25 aqui na aula, né? Se juntar os dois primeiros, deve passar de 40 a quantidade de alunos. Onde estão, né? O restante. Infelizmente, alguns não estão levando muito a sério. Mas a grande maioria está tudo bem com eles. Vocês entenderam a questão do peso? Vocês entenderam a questão do peso? Entendi. A gente tá meio curto, tá na hora de malhar. Eu tô precisando de uma engordadinha nesses últimos dias aqui. Tô comendo demais. Mas tá tudo bem. Daqui a pouco eu faço chamada, tá? Turma, Bem. Última coisa que a gente viu. Vamos lá. Eu comecei a fazer a prova de vocês. Eu fiz já, na verdade, eu comecei e terminei de fazer a prova de vocês. Ela começa na quantidade de movimento. Então, a gente tem lá na apostila 3. Quantidade de movimento. Foi quantidade de movimento e impulso. Isso, Guilherme. Por que isso vai cair? Porque eu não terminei, não tinha terminado as colisões, né? Então, o que vai cair mesmo na prova são as colisões. Não tinha terminado, né? Quando começou o quarto trimestre. Então, o que vai cair na prova mensal são as colisões. Só que, para eu resolver exercício de colisão, eu tenho que saber a quantidade de movimento, tá? Por isso que é importante... Então, qual apostila é agora? A quarta? Então, agora a gente está na 4. Por quê? Na semana passada, eu gravei a aula começando a falar do movimento uniforme. Então, eu peço que agora vocês prestem muita atenção, porque eu vou falar do movimento uniforme de novo. Semana passada, na segunda-feira da semana passada, eu postei lá as 2 aulas gravadas, e essas aulas gravadas, turma, falava do movimento uniforme. Ou você falou sobre o solfete também. Só que como não tem apostila, eu não sei como aplicar. Vou te mostrar agora. A gente vai fazer exercício dele agora, Guilherme. A gente também pode chamar o movimento uniforme de movimento retilíneo uniforme. Então, vocês podem encontrar a palavra MRU ou MU, tá? Tanto faz. Tanto faz mesmo. Então, MU é movimento uniforme. Isso. E aí, lá no vídeo, quem assistiu o vídeo, eu fiz a brincadeira lá do MU, né? A Esther me respondeu lá nos comentários, né, Esther? Enfim. Tem três características que a gente precisa saber do movimento uniforme. São 3 características importantíssimas que vocês não podem esquecer nunca. No movimento uniforme, a primeira característica, a velocidade, ela é constante. O que é uma velocidade constante? É uma velocidade, primeiro A e B, que nunca muda. Uma velocidade que nunca muda, sempre tem o mesmo valor. Outra característica do movimento uniforme é a velocidade diferente de zero. Essa velocidade tem que ser constante e diferente de zero. Porque se for zero, não tem movimento, né? Velocidade zero, o corpo está parado, não tem movimento. Então, para ser movimento uniforme, tem que ser velocidade constante e diferente de zero. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui na vida real de um movimento uniforme é uma escada rolante, né? Eu sei que tem escada rolante que quando você pisa, ela aumenta a velocidade, eu sei disso. Mas vamos pensar numa escada rolante aqui da nossa região, né? Escada rolante da Zona Leste são as escadas rolantes mais pobres. Elas sempre ficam com a mesma velocidade. Não importa se tem 2, 3 ou 1.000 pessoas, não tem ninguém nela. Geralmente ela fica com a mesma velocidade. Então, um exemplo é a escada rolante. Uma outra característica do movimento uniforme, super importante, é que a aceleração ela é nula. O que é uma aceleração nula? É uma aceleração igual a zero. Por quê, turma? Porque se eu tivesse aceleração, não seria movimento uniforme. Porque a aceleração ela faz mudar a velocidade do corpo. Quando eu piso no pedal do acelerador do meu carro, ele muda a velocidade do corpo, do carro. Se eu piso no pedal do freio, que é um acelerador inverso, ele também muda a velocidade do carro, tá bom? E quando tem aceleração, aí já não é mais MU, já é outra coisa, já é outro movimento que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Tudo bem até agora? Tudo bem? Para chegar na fórmula do movimento uniforme, a gente tem que relembrar uma equação super importante que a gente viu lá no segundo bimestre, que é essa daqui, ó. A velocidade ela é igual a ΔS dividido por ΔT. Tudo bem? Lembram dela?
essa velocidade, turma, ela tem que estar em metros por segundo. Portanto, se tiver em quilômetro por hora, a gente faz aquela regrinha do 3,6 para deixar em metro por segundo. Então, esse deslocamento tem que estar em metro, tem que estar em segundo. Agora, se estiver em quilômetro se estiver em quilômetro aqui, em hora aqui, a gente já faz a regrinha lá do 3,6, né? Divide por 3,6, aí você chega no resultado em metros por segundo. Vocês vão perceber isso nos exercícios daqui a pouco. Tudo bem? Outra informação super importante. A partir da semana que vem, Eu começam não tô entendendo nada. Calma, Guilherme, você vai entender, ó. Isso aqui é teórico, que eu tô te falando. É uma característica de um corpo que está com movimento uniforme. Só que pensa, Guilherme, o seguinte, ó. Se eu tô falando de velocidade constante, a velocidade é algo super importante no que a gente vai ver agora. Tá? A Então velocidade você ela é faz o muito cálculo importante. automático da velocidade. Isso, porque a velocidade ela é muito importante agora, Guilherme. Então eu Tá. preciso relembrar. E ela não como pode que ser se igual a zero. Ela não pode ser igual a zero. E eu E preciso A é lembrar nulo. como calcular a velocidade. E a gente aprendeu a calcular a aceleração é velocidade nula? lá no segundo trimestre. Oi? Aceleração é nula? É nula, não pode ter aceleração, porque se eu tenho aceleração, eu mudo a velocidade. E não pode, a velocidade tem que ser sempre igual. Sempre, sempre, sempre igual. Tá Entendi. bom? E eu queria lembrar vocês o seguinte, a partir da semana que vem, nas próximas 2 semanas, né, começam o reforço. E o reforço do primeiro ano, quem dá é a Mariúcha e o Flávio, eu. Então, estaremos lá na quarta-feira. A aula da Mariúcha Ao vivo, é né? ao vivo e a cores. Na verdade, online também, para quem continuar em casa. Porque não vai mudar nada para quem continuar em casa. Amanhã? Não, a partir da semana que vem. A partir da semana que vem. Eu acho que é dia 21, se eu não me engano. Mas quem escolheu, quem escolheu ficar em casa, e eu concordo totalmente, os meus filhos não vão voltar sem vacina. Quem escolheu ficar em casa, ótimo, vai continuar tendo a aula de casa. Meu computador vai estar ligado de frente para a lousa, igual está agora, e você vai poder tirar sua dúvida online, do mesmo jeito que quem escolheu ir, que eu respeito também a posição de quem escolheu ir, vai estar lá tirando a dúvida também, tá bom? Se eu não me engano, a aula da Mariúcha é das 8h30 às 9h20, das 9h20 às 10h10. Aí na quarta-feira, dia 21, a minha é das 10h10 às 11h, porque não tem intervalo, viu? Essa volta à aula aí, quem foi na quarta passada, viu. Quem tá aqui na aula, acho que é a Isabelle, né? Que tava lá. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que é só a Isabelle. Meninas. Né, Isabelle? Na quarta que a Isabelle foi, ainda teve, né, uns 20 minutinhos que eles foram lá comprar o lanche, mas agora no reforço não tem, tá? Não tem. Se alguém tiver aqui, tiver fome, precisar de alguma coisa, tem que levar de casa. Mas vocês vão receber o comunicado falando. Enfim, nesse dia eu vou começar por aqui, por velocidade média. Então, nesse dia do reforço, para quem estiver lá ou para quem estiver de casa, então a gente vai começar daqui. A semana que vem, vocês perceberam que a gente vai ter, então, 2 aulas. Uma aula normal, que é a aula da terça, e a aula da quarta, que é a aula do reforço. Então, a gente vai ter 2 aulas online na semana que vem. E mais 2 gravadas. Por isso que essa semana não tem nada, tá? Essa semana não tem nenhuma aula gravada para vocês, nem pesquisa da semana. Agora, semana que vem já vão ser 4. 2 gravadas, a aula normal de terça e mais a aula do reforço. E aí eu vou começar, o reforço ele vai começar a partir de velocidade média, a partir do segundo bimestre, porque o primeiro bimestre a gente quase concluiu ele, né, presencial. Faltou poucas coisas, mas eu acho que deu para entender. A gente vai começar a fazer esse cálculo lá na aula de reforço a partir daqui. Então, turma, próxima coisa, eu saio aqui da apostila da página 5, chego na página 6. Na página 6 ele vai dar essas 3 características bem embaixo do que está em negrito. E aí, na página 7... Putz, legal aí, mano. Pô. Você tá sem, né? Vai acompanhando pelo positivo on, Guilherme. Por enquanto, quando você tá sem. Ó, aí na página 7 ele fala de outra coisa que também pode ter o movimento uniforme, que são alguns trens do metrô, alguns trens na Europa que andam realmente com velocidade constante. Mas ele chega na página 7 numa coisa que ele chama função do movimento uniforme. Eu, Flávio, chamo de função horária, do MU. Função horária. Função horária. Vocês vão entender por que função horária.
A função horária do MU, nós conhecemos ela como sorvete, que é S igual a S0 mais VT. E aí eu falo isso tudo lá na aula gravada da semana passada, que com certeza vocês já assistiram. Até porque ela valia 2 pontos. Então, quem não assistiu, assiste, por favor. Eu quebro o seu galho, deixo você entregar até sexta, esses 2 pontos. Não deveria, mas eu quero que você aprenda. Não estou preocupado com nota, quero que você aprenda. Então, assista essa aula, porque o movimento uniforme é muito importante. Aí a gente chega aqui no sorvete. Como que se chega no sorvete? A sua apostila, ela faz uma dedução. É a partir dessa fórmula aqui. Não precisa fazer essa dedução. Precisa só conhecê-la. Esse S é o que, turma? É o espaço final. O S com bolinha. Nós aprendemos que toda letra com bolinha é o que ela significa, inicial. Então, espaço inicial, velocidade e tempo. Então, a partir daí, o Guilherme estava falando que precisava ver isso na prática, como é que funciona. A partir daí, a gente começa a resolver exercício. Só que antes de resolver exercício, a apostila ainda fala pra gente, e eu falo isso lá na aula gravada, que na página 8, temos os movimentos progressivos e retrógrado. O que é um movimento progressivo? Um movimento progressivo é quando eu estou com a velocidade positiva, maior que 0, ela está só aumentando, e se minha velocidade está aumentando, eu estou indo no sentido positivo do eixo cartesiano. Agora, e um movimento retrógrado? Um movimento retrógrado é quando eu começo a diminuir a minha velocidade, e aí eu estou indo contra o sentido do eixo cartesiano. Por exemplo, quando você dá ré no carro. Então, você está lá, coloca a marcha ré no carro para sair da garagem, você está fazendo um movimento retrógrado. Velocidade negativa, retrógrado, menor que 0. Velocidade positiva, movimento progressivo. Bom, turma, como já faz mais de uma semana, eu tenho certeza que vocês realmente já assistiram às aulas gravadas. E aí, na aula gravada, na segunda, eu comecei a fazer os exercícios da página 9. Quem sempre me ajuda com isso é o André. André, exercício 1. Eu fiz o A e o B, certo? Certo. E aí eu deixei o C e o D para vocês, só que eu mostrei como fazer o C e o D. Porque o C e o D são mais difíceis. São bem mais difíceis. Só que como eu sou muito bonzinho, olha a minha cara de bonzinho, um anjo que caiu do céu, eu vou fazer o C com vocês. Mas era para vocês terem feito isso. Mas eu vou fazer o C. O C, ele fala assim, ó. S de T é igual a 2/3 menos T. Como todos já assistiram a aula gravada, né, Caterine? Todos já assistiram, a Caterine já assistiu. Vocês conseguiram perceber que eu, no item A e no item B, eu coloquei aqui, ó, o sorvete. Em cima de cada enunciado. Aí eu peguei uma caneta diferente, de outra cor, e comecei a ligar os iguais. Liguei os iguais. Aí alguém pode pegar e falar, nossa, você não ligou a velocidade. Cadê a velocidade aqui? Turma, primeiro ano. É uma informação super importante da matemática agora que vocês precisam responder para mim. Quando não tem ninguém aqui na frente, que número que tá aqui? Nem tô vendo esse número. 0. Tá tudo pixelizado, parece até Minecraft. Tá parecendo Minecraft? Que número que tem aqui, ó? Vê, eu aproximei a lousa. Fixa a minha tela aí na sua máquina, Guilherme. Peraí, pronto. ST é igual a 0/3 menos T. 1. Olha lá, o Guilherme respondeu. 1. Quando eu não tenho nenhum número aqui na frente e é uma multiplicação, na verdade, o número que está aqui é o número 1. Ah, mas não está isso no enunciado da apostila. Não está, e nem vai estar mesmo. Vocês precisam saber. Vocês devem ter visto isso na matemática dos anos anteriores. Então, a velocidade aqui, ó, ela vale 1.
E eu falei isso na aula gravada. Falei ou não falei? André, Gabriel, vocês que costumam me ajudar aí, assistir e me ajudar. Falei ou não falei? Falou. Cada um aqui? Falou, falou. É um. E saber isso, primeiro A e B, é extremamente importante. Olha só por quê. Antes de falar por quê, eu chamei de função horária o sorvete, porque o tempo, horário é tempo. E o tempo é uma coisa, é uma grandeza extremamente importante no movimento uniforme, tá? Olha só quais são as perguntas, né? Que são 6 bolinhas que o Test 1 pede aí pra gente. Primeiro ele pede a posição inicial. Qual é a posição inicial? Quem vai me falar? Quanto que ela vale? Alô? Alô, vocês estão aí? Quanto que é a posição inicial? Eu acho que eu não consigo acessar o positivo 1, não, hein? É 0. 0? Não. Turma, olha aqui, ó, que eu circulei. Quanto que é a posição inicial? Ah, então eu tava vendo então errado. É 2,2 sobre 3. 2 sobre 3. Tava olhando o D. Eu tava vendo a D, André. Isso mesmo. Ó, eu vou acrescentar um M aqui, ó, porque eu tô falando de espaço, então ele tá em metro. Então essa é a posição inicial. Vamos lá, próxima bolinha. Quanto que vale a velocidade? Menos 1, tá? Porque na fórmula, ó, aqui é mais. E o enunciado deu pra gente que aqui é menos. Então a velocidade é menos 1 metros por segundo. Beleza. Esse movimento, turma, ele é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Ele é retrógrado. Retrógrado. Vamos lá, turma. Próxima bolinha. Agora começam as contas. Agora ele quer saber o seguinte. Qual é a posição do móvel quando t é 4? Qual é o valor de S quando t for 4? Então eu vou copiar, ó. S é igual a 2/3 menos 1 vezes 4. Então S é igual a 2/3 menos... Quanto que é 4 vezes 1? 4, né? Alô? É 4? É 4? Muito bem. É 4. Agora, primeiro A e primeiro B. Como que eu faço essa conta? 2/3 menos 4. Ó, professor, eu não consigo acessar o negócio, não. Não tá conseguindo acessar o positivo 1? Ou... Por algum motivo eu não consigo... Não, é mais especificamente a parte onde tem os livros, entendeu? Geralmente, Guilherme, o positivo 1 ele dá uma travadinha aí no livro, ele demora para carregar. Não, tá dizendo que não aceita nem o usuário e nem a senha. Estranho. Estranho, hein? Ó, quem vai me contar como é que faz essa subtração aí? 2/3 menos 4. 2/3 menos 4. Camille. 2/3 menos 4. Giovana. Dividido por 3, vezes 2. Quem vai responder? Como é que faz essa subtração? Júlia. Tá menos 3. Dá menos 3? Não. Igor. Helena? Lucas? Letícia? Peraí, professor. Eu tô Diga tentando mesmo. botar uma 10 sobre resolução 3 fácil. negativo? Ó, vocês estão me falando a resposta. Eu tô perguntando para vocês como que eu faço essa subtração. Ó, tudo bem. Vai dar negativo. Por 3. Acabou. Tudo bem. Vai dar negativo. Mas minha pergunta está sendo outra. Como é que eu faço essa subtração? Como vocês estão chegando nesse resultado? Vocês estão fazendo na calculadora? 2 dividido por 3 menos 4? Não. Não, porque vai voltar a aula presencial 1 hora e você não vai poder fazer por... É só dividir 2 por 3. Não. Pode ser, tudo bem. 2 Ou dividido pode por 3... dividir o 4 por 3. Ó, dividir o 4 Depois por multiplicar 3. por 2. Ó, não. Isso daí acho que você tava querendo fazer o MMC inverso, né, Guilherme? Eu não faço MMC desse jeito. Turma, se vocês estavam me dando o resultado, falando aqui o resultado da divisão na calculadora, esquece disso. Porque a aula vai voltar 1 hora e você não vai poder mais usar a calculadora. Você vai ter que fazer uma prova sem calculadora. Então, como que eu faço essa conta de subtração sem calculadora? Eu vou tirar o MMC entre 3 e o 1 que está aqui embaixo. E vai ser 3.
Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3, 1. Vezes 2, 2. 3 dividido por 1, 3. Vezes menos 4, menos 12. Portanto, S aqui, ó, 2 menos 12 vai dar menos 10 sobre 3 metros. Isso daí é aproximadamente 3,3, né? Menos 3,3. Foi isso que deu a conta que vocês fizeram? Sim. Foi? Ó, eu sei que a gente está em casa, que a gente pode usar outros recursos, mas não vão parar de fazer esse tipo de conta na mão, hein? Pelo amor de Deus, esse tipo de conta é super importante. Vocês, alunos do primeiro ano que estão indo para o segundo, saber fazer. Essa é a tal da matemática que eu falava tanto lá no começo, que eu tenho certeza que quem veio da escola sabe, porque o professor da escola é excelente. Agora, quem vem de outra escola tem que ir me contando para ver se eu preciso ajudar, tá bom? Beleza, ó, eu vou apagar esse comecinho aqui, porque a gente tem mais 2 bolinhas para resolver aí. A próxima bolinha, ele fala assim, ó, qual é o valor do tempo quando S é 12? Agora, turma, nessa próxima bolinha, aqui no lugar do S, eu vou colocar 12, que é igual a 2/3 menos T. Vamos lá. Como que eu faço essa conta? Eu não quero saber o resultado. Alguém me explica como eu faço essa conta? Rafaela, Sérgio, Vitor, vocês podem me contar? Matheus Caldana, Maria Eduarda. Quem pode me contar? Como que eu chego no resultado do T? Paulo Medeiros, Patrick. Tira o 2/3 de 12. Tira 2/3 de 12? Como assim, André? Me explica melhor. O que eu faço com esses 2/3? É que eu não sei falar na prática, mas, tipo, explicar assim. Mas fazer eu sei. Só não sei falar. Não precisa me explicar. Me fala qual foi o próximo passo que você fez. Você manteve o 12 onde ele tá? E aí você fez o quê? Eu joguei o 2/3 pro outro lado. Ah, ok, pronto. Era isso, André. Você falou direitinho. Você jogou ele pra cá. E quando você jogou ele pra cá, você trocou ele de sinal? Sim. Sim, então ficou menos 2/3. Perfeito, André. Era isso. Explicou direitinho. André, próximo passo, qual é? André ou quem quiser falar. Joguei pra cá, e agora? Ah, agora eu dividi 2 por 3 e fiz 12 menos o resultado, é isso? Tudo bem, dá certo fazer assim, mas eu quero que vocês façam pelo MMC. Qual é o MMC entre 3 e 1 que está aqui? É 3. Então, 3 dividido por 1, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. Vezes 12, 36. 3 dividido por 3, 1. Vezes menos 2, menos 2. Tudo isso é igual a menos T. Quanto que é 36 menos 2? 34. Dividido por 3 é igual a menos T. Portanto, primeiro A e primeiro B, o T menos T é igual a 34 sobre 3. Não pode deixar negativo, então a gente multiplica por menos 1. Então fica mais T. Existe tempo negativo? Existe tempo negativo, turma? Não. Não. Então você vai colocar assim, ó. Não existe essa possibilidade. No final dessa bolinha, Porque não você coloca. existe tempo negativo, né? Não Na existe verdade, essa seria possível existir se a velocidade da pessoa estivesse tão rápida que o tempo estaria negativo, não é? E a Guilherme, velocidade perdão, eu não estaria escutei. maior? Ó, Guilherme, por favor, repita o que você falou. Pera aí, tá passando um carro de som aqui. Eu tô Calma. ouvindo. Tá passando um carro de som aqui do povo sem noção. Vamos lá. Bom, acho que agora ele já tá mais longe. Fala de novo o que você... Seria possível existir um tempo negativo, mas uma velocidade positiva, pois a velocidade seria tão rápida que tornaria o tempo negativo? Ó, não nesse momento, Guilherme. Isso que você está falando pode acontecer, mas só quando a gente estiver lá no terceiro ano em Física Moderna. Nesse momento, você viu o tempo negativo? Não existe. A gente está em física antiga? A gente está na física clássica, física do Newton. Então, nesse momento, o primeiro ano é só física clássica, física do Isaac Newton. Então, nesse momento, não existe.
Então você viu o tempo negativo? Não existe, parou o seu exercício, tá bom? Ó, tô deixando um tempinho aqui para vocês copiarem ou para corrigir quem já tinha tentado fazer. Quem tinha chego nesse resultado? Alguém tinha chego nesse resultado? Eu. Beleza, beleza. Peraí mesmo, eu quero saber uma coisa. Por que ficou negativo? Por que que trocou? Porque a letra, a incógnita, ela não pode ser negativa, Guilherme. Então a gente tem que multiplicar por -1. Sempre a incógnita, quem a gente procura, tem que ser positivo. A letra. Menos. Tá bem. Aí, se vocês vão perceber que tá faltando uma última bolinha, né? Nessa última bolinha, ele pergunta assim, ó. Se existir, qual é o tempo que o móvel passa pela origem? Eu vou apagar aqui esse comecinho, ó. Já deu tempo de vocês copiarem. Origem, turma, é 0. Então, nessa última bolinha, eu vou ter que trocar esse S aqui por 0. E aí eu vou colocar 2/3 menos T. E aí eu vou seguir o mesmo... Ó, vou apagar também aqui, hein? Aí eu vou seguir o mesmo passo que o André falou no item anterior. Então eu vou levar o 2/3 para o outro lado. Então vai ficar 0 menos 2/3 é igual a menos T. Precisa fazer MMC agora? Eu tenho 0 aqui. Precisa fazer MMC? Não. Não, É 0. porque é 0. Para que eu vou fazer, né? Então sobrou aqui para mim menos T igual a menos 2/3. Como aqui não pode ser negativo, eu multiplico por -1. Então tempo é igual a 2/3, né? O que era menos virou mais. Esse existe. Então, nesse caso aqui da última bolinha... Por que ele começa negativo mesmo? Oi, não entendi, Guilherme. Fala de novo. Porque Negativo o quê? a incógnita... A incógnita T começa negativo. Porque aqui na nossa equação, Guilherme, ó, a apostila deu pra gente uma equação onde o T era negativo, né? Ó. Então ele acabou assumindo, né, esse negativo aqui por conta dessa equação específica. Não é sempre que isso vai ocorrer, não. Entendi. Tá bom? Turma, eu não sei se por problemas aí no microfone de vocês, mas eu sinto que poucos estão participando. Eu não sei se poucos estão participando por esse problema no microfone ou porque não assistiu a aula. Na verdade, como eu olho as estatísticas lá do canal, do meu canal lá do YouTube, eu percebo que pouquíssimos alunos andam assistindo essas aulas gravadas no primeiro ano. Infelizmente, vocês estão perdendo, porque isso aqui é um tema super importante. Aí eu volto lá para aquela questão que o Gustavo me fez lá atrás, né? Já que muita gente se preocupa com esse negócio de reprovação. Se você não está assistindo, não está fazendo o correto, o que tem que ser feito, com ou sem apostila, não ter apostila não é uma desculpa. Você vai ter um segundo ano muito difícil, que você vai ficar se arrastando. Nós comentamos lá na quarta-feira, para quem foi lá no acolhimento presencial, a Isabelle está aí, não deixa eu mentir, que uma coisa boa dessas aulas online é que elas estão gravadas. Eu nunca vou apagar. Então, se você perdeu alguma coisa, quer retomar, porque você acha que você não estudou direito, vai lá no meu canal do YouTube, elas estão numeradas, estão na ordem certinho, é difícil eu pular alguma coisa. Então, ó, turma, façam direitinho, por favor. Se você está atrasado por algum motivo, use essa semana que eu não postei nada, a única coisa é a nossa aula de hoje, para você colocar as coisas em ordem, tá bom? Por favor, é pro seu bem que eu tô falando isso. Física é uma coisa que não vai mudar o tema, não é igual química, que você vê química inorgânica, depois você vai para química orgânica e uma coisa não relaciona com a outra. Física se relaciona o tempo todo. E a gente vai precisar disso que a gente está vendo hoje, no ano que vem, no terceiro ano, o tempo todo, tá bom? Então assistam as aulas, por favor. Deixem dúvidas lá nos comentários ou me manda pergunta, mas não faz de qualquer jeito não, tá? André e Gabriel, vocês que eu tenho certeza que já assistiram. O 2, eu fiz o 2? Porque o D eu não... ia fazer agora o 3 e o 4. Ah, beleza, então o 2 foi feito, item A, B e C, legal. Ó, o item D da 1 eu não vou fazer, porque eu vou deixar vocês tentarem. Não é justo eu ficar fazendo você só ver.
que você não vai aprender. Vocês precisam parar e tentar fazer. Ó, então legal. Eu disse que eu ia fazer o 3 e o 4. Beleza, o 2 é questão de prova. Pode colocar aí uma bolinha no 2, porque o 2 vai estar igualzinho na prova. O 2 é... Nossa, tem uma importância muito grande e eu devo ter falado isso lá no vídeo. O 2 ele é muito importante. Ó, 3. O 3 é teórico, fácil. Tenho certeza que vocês vão saber a resposta. Um dos movimentos mais estudados no curso de Física do ensino médio é o MRU. Ó, lá na minha escola, que era uma escola pública, eu só vi MRU, porque meu professor não sabia dar outra coisa. E eu falei isso no vídeo. No nosso dia a dia, não é tão comum nos depararmos com esses movimentos, né? Porém, não é impossível. Nesse movimento, a partícula descreve uma trajetória retilínea e... Vamos lá, turma. Peço que vocês participem. O Guilherme participa muito, o André participa. Eu peço que os outros alunos também participem, por favor. Senão vai parecer que a aula é só para os dois. Vamos lá. Falem, respondam. Respondam, por favor. Alternativa A fala o seguinte. Sua velocidade aumenta. No MU, a velocidade do corpo pode aumentar, turma? Sim ou não? Não. Não pode aumentar. Óbvio que não. Ela é constante. Estava escrito aqui no começo da aula. É uma das 3 características, né? A velocidade ela tem que ser constante. Ela não pode aumentar nunca. Por que ela não pode aumentar? Porque não tem aceleração. Tá bom? Alternativa B. Se ela aumenta, deixa de ser velocidade e vira aceleração? Na verdade, se ela aumenta, Guilherme, deixa de ser movimento uniforme e passa a ser movimento variado. Que é uma coisa que a gente ainda vai aprender. Tá bom? Não é que ela vira aceleração, não. É que para aumentar, eu tenho que ter aceleração. E no movimento uniforme, eu não tenho aceleração. Ela é nula. Então, o movimento uniforme é sério? O movimento uniforme, a velocidade é constante. Se eu estou andando a 15 km por hora, eu vou andar pro resto da vida a 15 km por hora. Isso é um movimento uniforme. Nunca vai mudar a velocidade. Mas não existe nada desse tipo no mundo. A escada rolante, por exemplo. No mundo real. Né? É uniforme, né? É uniforme. Mas é o que ele fala aqui no enunciado, Guilherme. Esses movimentos é difícil a gente encontrar no nosso dia a dia, né? Mas não é impossível. Mas não é impossível. Às vezes tem. Ó, alternativa B. Sua velocidade diminui. Pode diminuir velocidade no movimento uniforme? Não. Não. Do mesmo jeito que não pode aumentar, também não pode diminuir. Alternativa C. Sua velocidade aumenta ou diminui? Não. Não, né? Então a A, B e a C, absurdinho. D. Sua aceleração é constante, mas não nula. Aceleração é constante? Tem valor? Não. Portanto, a alternativa E, né? A aceleração no movimento uniforme, ela é nula, é zero. Nulo é zero. Exercício 3, alternativa E. Anotem aí, todo mundo. Ó, não se preocupem quanto à chamada, porque eu vou baixar a lista, tá? Tô baixando a lista agora. Mas eu vou ficar na aula, eu não vou sair. E se alguém deixou ligado aí o computador e foi fazer outra coisa e não sair da aula, pelo menos 5 minutos depois que eu terminar a aula, eu não vou colocar o ponto da aula de hoje. Porque eu já percebi que tem alguns alunos que fazem isso. Então, sério? Ó, lista... Sério, infelizmente. E a gente comentou isso lá no dia da aula de acolhimento. Isso é uma das coisas que me deixa mais triste nessas aulas online. Porque eu, na minha opinião, é uma falta de respeito muito grande. Tem certeza que eles não focou o Teams, por exemplo? Não, eles colocam a aula e vão fazer outra coisa. Deixa o microfone, deixa o som no mínimo aí. Mas eu vou tirar foto e vou mandar para a coordenadora se isso aconteceu hoje. Como eu fiz da outra vez que aconteceu. Vou tirar foto e vou mandar. Ó, o exercício 4. Dá tempo de a gente fazer. 3 minutos, dá para fazer uma família em 3 minutos. Quanto mais exercício 4. Ó, ele fala o seguinte. Para quem é precoce, faz, hein? Dá para fazer. O exercício 4 vai falar o seguinte, ó. Ele é da Universidade Federal da ABC, uma universidade que só cresce, viu? É uma universidade muito boa. Ele fala o seguinte: técnicos advertem que a mínima velocidade do vento é indispensável. Então, eles estão falando que tem que ter velocidade do vento, né? A instalação de turbinas eólicas é conveniente em locais cuja velocidade média anual dos ventos seja superior a 3,6.
O movimento do ar em um parque eólico foi monitorado observando o deslocamento, enfim. Vocês estão vendo que tem uma tabela aí? Ó, quem está sem apostila, o Guilherme está sem, ó. Tem uma tabelinha, Guilherme, ó, com alguns valores de deslocamento e intervalo de tempo. Vamos ver qual é a pergunta? Agradeço. Valeu. A partir de uma trajetória de origem convenientemente definida, e supondo que o ar se movimente com aceleração nula, das funções apresentadas, aquela que pode ser associada ao deslocamento do ar nessa região é... Turma, nós temos como alternativas de resposta sempre uma equação parecida com o sorvete. Só que algumas alternativas são positivas, algumas são negativas, né? A gente tem a A C e a E, que é negativo, e a B e a D, que é positivo. Para descobrir qual é a alternativa correta, eu vou pedir para a gente calcular qual é a velocidade nesse caso. E como que a gente faz isso? Olhando os dados da tabela. Mas prestem atenção no seguinte, e eu vou até copiar a tabela aqui na lousa, ver se você consegue enxergar, Guilherme. A tabela é uma tabela de deslocamento por tempo. Só que essa tabela, turma, ela está na ordem errada. Porque ela tem menos 175, menos 90, está na ordem errada. Aqui deveria estar menos 90, então aqui 18. Aqui deveria estar menos 135, e aqui 27. E aqui menos 175, e aqui 35. Agora eu coloquei a tabela na ordem correta. Então essa tabela ela veio embaralhada. Eu estou enxergando isso aí que você acabou de fazer. Você está enxergando, Guilherme? Você falou? Estou. Ó. Por quê, Guilherme? Essa tabela ela veio no exercício de uma forma toda embaralhada. Agora eu coloquei junto com vocês essa tabela na ordem correta. Então agora eu consigo achar a velocidade média. Como? Vou usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Então a velocidade média, o que é a ΔS? Não é S menos S0? ΔT, T menos T0? Vamos substituir agora os valores? S é o espaço final. O espaço final é menos 175. Menos da fórmula. Espaço inicial, menos 90. Menos 90. Tudo isso dividido por tempo final, 35, menos tempo inicial, 18. Vocês perceberam que acabou meu espaço aqui, então eu vou continuar aqui em cima, tá? Então a velocidade média é igual a... Primeiro A e B, para a gente terminar. Menos com menos, mais. Quanto que vai dar essa conta? Menos 175 mais 90. Peraí, por que tem menos... Por que é menos 90 ali? É o tempo inicial? Ó, é o espaço inicial. Ah, o espaço inicial é menos 90, verdade. Isso. Isso. Então, ó, menos com menos deu mais. Quanto que é? 175 menos 175 mais 90. É como se a gente estivesse subtraindo. Menos 85. Beleza, valeu, André. Menos 85 dividido por... Quanto que é 35 menos 18? 17. 17. Turma, nós percebemos que o nosso resultado vai dar negativo. Então, ou é a alternativa A, ou é a C, ou é a E. Já descarta a B e a D. Quanto que dá essa divisão? 103. Menos 5. Menos 5. E isso está na alternativa? B. A, C ou E? A, C B. ou E? Ó, pera aí, André. Você falou qual? B. B. E? Não, André. Por quê? B. Ó, olha onde tem que estar a Mas não é velocidade. menos 5? Ó, a velocidade, tá. Eu não tenho... ela tem que estar Tem no erro multiplicando. agora. Ó, porque a velocidade ela tem que estar multiplicando no tempo. Então a nossa equação fica assim, ó, S0 menos 5t. Em qual alternativa eu tenho menos 5t? Na alternativa A. E esse 20 veio da onde? Não sei. Não sei e a gente não precisa descobrir. O que a gente descobriu foi a velocidade, menos 5. Pronto, menos 5. Alternativa A. Tudo bem, turma? Eu vou deixar escrito aqui que eu tenho que gravar hoje à tarde a partir do exercício 5. Tá? Gravar para segunda-feira que vem. Turma, eu senti hoje um pouco que muitos não assistiram isso.
Vocês precisam assistir isso, tentar fazer. É muito braçal o movimento uniforme, tá bom? Ele é muito braçal, tem muita continha aí pra gente estar fazendo. Dúvidas? Vou parar de gravar, hein? Parei de gravar. O SO.